Salve amigos, olha só, estamos com mais uma super dica para você na sequência de análise combinatória, tema permutação. Estamos começando aí pelo tema permutação. Falamos em permutação simples, hoje vamos comentar sobre permutação com repetição. Qual é a diferença entre os dois tipos de permutação? Permutação com repetição é quando você vai reordenar, reorganizar, distribuir um certo número de elementos, e há elementos que se repetem nesse conjunto. Então, se tem elementos idênticos, elementos repetidos, permutação com repetição. Definição simples, né? Agora, como você calcula o total de maneiras de dispor esse número de elementos, de modo que há alguns que se repetem? Muito fácil, pessoal. Tem uma fórmula que traduz isso. Por quê? Porque se você vai trocar de lugar elementos iguais, você não tem uma nova forma de dispor os elementos, você tem a mesma. É por esse motivo. Então, olha só, pessoal, a fórmula que traduz a permutação com repetição é essa. O que você deve considerar para efeito da fórmula? O N, que é o número total de elementos que você vai permutar, certo? E aqui embaixo eu coloquei A, B e C. Pessoal, A, B e C eu chamei de A, B e C na fórmula. É o número de vezes que cada elemento se repete dentro do conjunto. Então é assim, ó, poderia ser só um elemento que se repete, poderia ser dois elementos, poderiam ser três elementos, enfim. Então depende de quantos elementos se repetem dentro do conjunto. Na fórmula você vai fazer o seguinte, é uma divisão, certo? É uma divisão onde em cima fica o N, que é o número total de elementos, só que na forma fatorial. Então o total de elementos da forma fatorial em cima, e embaixo o número de vezes que cada elemento se repete no conjunto. Então, por exemplo, A, número de vezes que o primeiro elemento se repete na forma fatorial. B, que é o número de vezes que o outro elemento se repete também na forma fatorial. C, que é o número de vezes que o terceiro elemento se repete também na forma fatorial. Então depende, se tiver mais elementos que se repetem, você vai ter que considerar. Eu sei que é meio complicado trabalhar com a fórmula, então vamos à aplicação, que é importante. Uma das aplicações do estudo da permutação com repetição, por exemplo, é você calcular anagramas. O que é anagrama? Olha só, vamos para cá. Anagrama é quando você vai reordenar as letras que compõem uma palavra, e aí vão surgir várias palavras que podem ter sentido ou não, e aí nós chamamos isso de anagrama, beleza? Então vamos calcular quantos anagramas, ou seja, de quantas maneiras eu posso reordenar esse grupo de letras que compõe essa palavra. A palavra é arara. Quantos anagramas tem a palavra arara? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, você conta qual o total de elementos desse conjunto. Nesse conjunto nós temos um total de 5 letras, então é um total de 5 elementos. Então eu já considero a permutação, onde o total de elementos fica aqui em cima é 5, beleza? E aí você conta, há elementos que se repetem no conjunto? Sim, então nós temos uma permutação com repetição. Vamos contar aqui, a letra A, ela se repete exatamente 3 vezes. Então nós colocamos aqui o 3, que é o número de vezes que a letra A se repete, beleza? Quem mais se repete no conjunto? A letra R está se repetindo 2 vezes. Então você coloca o 2, que representa o número de vezes que a letra R está se repetindo. Então você entendeu a jogada. Aqui em cima é o número total de elementos na forma fatorial. Se são 5 elementos, 5 letras, em cima 5 fatorial, beleza? Aí você vai dividir. Aqui embaixo é o número de vezes que cada elemento se repete no conjunto. Se a letra A apareceu 3 vezes, você coloca 3 fatorial. Se a letra R apareceu 2 vezes, vezes 2 fatorial. Perfeito? Agora vamos à solução. Sabemos como resolver, né? Número fatorial, expressão fatorial. Você vai desenvolver o maior fator, que é o de cima neste caso, até chegar ao maior fator que você tem embaixo. Isso para evitar trabalho. Então vamos lá. Nós vamos desenvolver o 5 até chegar onde? Em 3, que é o maior fator que nós temos embaixo. Chegou no 3, nós vamos parar. Lembrando que o número fatorial você desenvolve até onde for conveniente.
5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Paramos no 3, então onde você para, coloca o símbolo fatorial. Por que nós paramos no 3? Porque aqui embaixo nós temos o 3 fatorial vezes o 2 fatorial. E aí você vai poder fazer a simplificação. Ó, simplifica 3 fatorial com 3 fatorial. Muito bem. E agora o que sobrou? Sobrou em cima 5 vezes 4. 5 vezes 4 em cima. E sobrou embaixo 2 fatorial. Você tem que desenvolver obrigatório. Você não pode simplificar um número natural ou com um número real com um número que é uma expressão fatorial, beleza? Então você divide e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aí pode fazer a continha à vontade. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2, resposta 10. Então significa que a palavra arara, ela possui 10 anagramas. Você pode formar 10 outras palavras reordenando as letras que compõem a palavra arara. Lembrando que a maioria delas não tem sentido algum. Perfeito? Então essa foi a nossa dica de hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!